Boa tarde a todas, né? Espero que todas se sintam acolhidas por nós. Eu sou a Denise, PCNP de Língua Portuguesa, e comigo hoje vai estar a Paula, que também é PCNP de Língua Portuguesa, e a Carla, que é analista sociocultural. Nós formamos a equipe de sala de leitura, do programa Sala de Leitura, aqui do Núcleo Pedagógico. Nós também temos uma equipe de supervisores que nos acompanham. E se vocês precisarem de alguma coisa durante aí o percurso, é só nos procurar, que a gente vai ter um prazer imenso em auxiliar, em colaborar, em aprender também. No nosso segundo slide, a gente vai ter alguns combinados, eles são bem simples, são aqueles mesmo de rotina, que a gente pede só para manter o microfone silenciado, quando não for o seu momento de voz. A gente vai pedir também, como é uma reunião no Teams, a gente vai pedir para que, caso haja necessidade de alguma interação, é só levantar a mãozinha, que aí a gente dá a palavra. E a gente vai pedir também para vocês terem sempre à mão algum material para registro. A gente vai disponibilizar o PPT da formação, mas é sempre bom ter alguma coisa para a gente registrar, que às vezes na hora, né, nós temos algum questionamento que a gente precisa fazer alguma anotação. No próximo slide, nós vamos para a nossa contextualização. Nós sabemos que o momento agora é um momento delicado, existe a necessidade do retorno às aulas presenciais. A gente sabe que isso vai colaborar com a saúde mental, com a saúde emocional de todos, porém, a gente reconhece que existe aí uma fragilidade nas relações sociais. Nós somos professores, e professor trabalha com relacionamento. Se não houver relações no nosso trabalho, não existe aprendizagem, e a gente sabe que isso hoje está muito fragilizado, ficou bem complicado para a gente trabalhar, porque hoje a gente vai precisar encontrar inspiração que nos oriente a resgatar esses vínculos, né? E um desses mecanismos talvez seja a empatia. Então, pensando nisso tudo, né, pensando nessa questão, nós trouxemos alguns objetivos para o encontro de hoje. Esses objetivos, eles vão guiar a nossa formação. Tá? Deixa eu só tirar esse, que abriu aqui uma janelinha aqui. Pronto, fechou. Os nossos objetivos de hoje são promover o acolhimento e escuta do professor de sala de leitura por meio do reconhecimento da importância da leitura na resistência às adversidades. Proporcionar espaço para reflexão sobre a importância do mediador de leitura nas escolas públicas e resgatar os princípios dos espaços de leitura na rede pública paulista. Esse é o nosso percurso de hoje. Parece ser bem longo, mas, na verdade, ele não é. Nós já apresentamos o tema, já apresentamos a equipe, já apresentamos o objetivo da nossa formação. Vai haver um momento em que a gente vai compartilhar as nossas expectativas de retorno à aula. Vai existir também um momento de uma leitura reflexiva por meio do conto Tentação, da Clarice Lispector. Vai haver uma reflexão apoiada no vídeo Adiós Lepido. Teremos uma roda de conversa partindo tanto desse vídeo, que é uma música, como da entrevista que vocês já receberam no início da semana. Vamos também compartilhar algumas memórias de sala de leitura. Depois nós vamos acompanhar um outro vídeo, Ódio por Amor, e vamos sistematizar o nosso encontro, e aí nós encerraremos. Pode passar o próximo slide. No início da semana, vocês receberam um link que tinha uma entrevista, né? E essa entrevista era da Michelle Petit. Essa entrevista foi ela que inspirou a organização desse encontro de hoje. Tanto eu quanto a Paula, nós lemos e encontramos nela recursos para que a gente pudesse hoje estar compartilhando com vocês esse momento de formação. Aí você fala, tá, mas aí vocês se inspiraram nela, no texto, e nós achamos que esse texto, o texto dela, na verdade não é um texto dela, é uma entrevista dela, nós achamos que dialoga muito com o nosso momento aqui no Brasil, com o momento da rede pública, com o momento de retorno às aulas, e por isso que ele serviu de inspiração para nós.
Como é o pensamento da Michelle, que vai direcionar todo o nosso percurso hoje, acho que é bom a gente falar um pouquinho dela, né? Ela é uma antropóloga francesa e, desde 2004, ela coordena um programa internacional sobre leitura em espaços de crise, em regiões que tenham situações de guerra, migrações forçadas, contextos de deterioração econômica e violência social. Quando a gente fala em espaço de crise, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem a impressão, às vezes, que a gente não está num espaço de crise. E o espaço de crise aqui, ele é numa compreensão mais ampla, que não só precisamos estar em regiões de guerra ou de migração forçada, mas esse descompasso social que nós vivemos hoje, esse desequilíbrio econômico que nós estamos vivendo hoje, isso nos aproxima muito dos pensamentos dela, da pesquisa dela, e nós consideramos o estudo dela um referencial muito importante para a gente hoje, não só por todo o conteúdo acadêmico que ela traz, né, a pesquisa, que é uma pesquisa muito séria, mas também porque ela é uma francesa. E a França é um dos poucos países da Europa que mantém suas portas abertas para acolher refugiados. A gente sabe que a França não é um país tão grande assim, mas mesmo assim, mesmo consciente das dificuldades que ela vai enfrentar, ela continua com os braços abertos, recebendo os refugiados. E essa é uma vivência que a Michelle Petit tem, que é uma coisa que valoriza muito a pesquisa de campo dela. No nosso próximo slide, a gente vai acompanhar as reflexões da Paula. Opa, Paula, acho que o slide... Oi? Opa! Isso, mudou para vocês? Paula vai nos direcionar. Tá bom, às vezes dá um pouquinho de delay, que é a internet mesmo, né? Então, como sugere aqui o nosso slide, nós vamos compartilhar rapidamente as nossas expectativas e projetos para esse semestre, né? Que ainda vai ser um semestre bastante atípico, com uma porção de restrições, mas nós já temos aí algum vislumbre de normalização das rotinas. Então, como vocês podem ver, ele tem o símbolo de um passarinho, ele é um cuco, e esse cuco indica para a gente quanto tempo nós temos para conversar, né? Então, pensando que são aí 4 pessoas, a gente tem um limite de 10 minutos nesse slide, não podemos ultrapassar, né? Então, a gente fica com mais ou menos 2 minutos de fala para cada um. Então, eu vou chamar vocês para compartilharem com a gente na seguinte ordem: a Crelis, a Cida, a Andrea e a Tânia, que eu vi que entrou. Tudo bom, Tânia? Eu vi você entrando aí. E aí, quando a Crelis estiver falando, a Cida vai ser o cuco. Então, se vê que a Crelis estourou os 2 minutos, a Cida faz cucu. Tá? Parece brincadeira, mas para vocês usarem com os alunos, pode ser bem interessante. Gerenciamento compartilhado do tempo, corresponsabilização pelo gerenciamento do tempo. Quando a Cida estiver falando, quem é o cuco dela? A Andrea. Andrea falando, o cuco é a Tânia. Tânia falando, o cuco é a Crelis, ok? Então, eu vou passar a palavra para a Crelis. Quais são suas expectativas, seus projetos para o semestre? Nossa, 2 minutos é pouco tempo para eu falar tudo o que eu sinto. Então, boa tarde a todas. E é o seguinte, as minhas expectativas é fazer com que esses alunos leiam mais e, através da leitura, eles reflitam mais e coloquem no papel tudo isso que eles refletiram. Então, é uma reescrita de uma releitura. Depois que eles leram, saborearam, então eles vão poder agora partir e escrever. A gente já começou um trabalho assim, e para esse semestre, eu tenho como projeto a escrita deles, a antologia autobiográfica. Eu quero que eles aprendam a ler mais para poder fazer a sua própria biografia, a sua autobiografia, a sua vida, colocar para fora e montar o nosso livro Mazieiro. Obrigada, Crelis. Cida? Às vezes o microfone dá um tempinho para abrir. Você consegue abrir seu microfone, Cida? Esqueci de abrir o microfone.
Boa tarde a todos novamente. Olha, gente, aqui na minha escola tá assim, eu cumpro 7 aulas por dia, e tem dia que eu fico com um aluno aqui na minha sala às 7 aulas, por falta de professor. Então, o que eu estou fazendo com ele? Como eu estou ficando muito com o 6º ano à tarde, né? Então, eu estou dando, assim, bastante leitura para eles, muita, muita. Para alguns eu estou dando cópia, porque eu vi que tem assim, muita dificuldade de escrita, de leitura, então estou dando uma força para eles. Aí tem uma professora aqui, a Marinês, ela já até conversou comigo, para a gente pensar em algum projeto com as turmas dela, né? Enfim, tudo bem, só que ela não veio ainda, né? Porque, gente, está assim uma loucura. Eu só fico com um aluno o tempo todo. Então, eu estou desenvolvendo com eles o quê? Leitura, muita leitura, cópia, até ver direitinho o professor que vai vir falar comigo, no caso a Marinês, que já falou, né? Que tipo de projeto ela quer fazer. E como eu fico com 6º anos, que são dela, aí a gente pode até pensar em algum projeto para fazer para esse semestre, mas por enquanto não foi falado nada ainda. Obrigada, Cida. Andréia? Oi, Denise. Pode falar. Boa tarde. Aqui, assim, o meu objetivo principal, o nosso objetivo aqui na escola, é que eles encarem a leitura como meio de crescimento, Paula. Né, que eles possam se assim, enriquecer culturalmente, né, intelectualmente, principalmente auxiliá-los aqui no seu projeto de vida, né, porque eu tenho notado que muitos alunos eles desconheciam algumas peculiaridades, né, inerentes ao projeto de vida deles, e a leitura eu tenho percebido que tem ajudado bastante, até alunos que realmente não tinham o hábito. Então, a gente está começando a dar um sentido para aqueles que não tinham o hábito de leitura, né? Então, o nosso objetivo maior aqui é esse, que ele se perceba, né, enquanto leitor, e que ele possa perceber o quanto a leitura vai ajudá-lo a trilhar os caminhos que ele pretende seguir, tá bom? Em tese é isso. Obrigada, Pro. Seguindo, então, com a professora Tânia. Enquanto ela abre o microfone, eu vou avisar que a Maria Elisa chegou. Tudo bom, Maria Elisa? Bem-vinda. E a gente está chamando em ordem de entrada, mais ou menos, na reunião, para falar das expectativas e projetos, tá? E aí você logo depois da Tânia. Boa tarde a todas. Estão me ouvindo? Sim. Então, o meu plano, né, não seria nenhum projeto. O meu plano é continuar fazendo o que eu sempre faço na sala de leitura. É leitura, leitura compartilhada, roda de leitura e interpretação textual. Então, com o 6º ano, eu tento fazer a interpretação, as historinhas menores, né? Aí a gente pode estar fazendo, como que eu posso dizer? Me caracterizar mesmo do personagem, ou da personagem, né? E ensino médio, eu trabalho bastante com música, interpretação musical. Então, eu levo bastante música para eles interpretar, e assim a gente vai indo. Como não começaram todos os professores ainda, né? Então, a gente está meio que esperando algum projeto, alguma coisa que a gente possa focar, né? E é só isso. Ok, obrigada, Pro. Elisa? Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada aqui. Não estava conseguindo abrir nem no celular, nem no notebook, mas agora deu certo. Desculpa o atraso. Tranquilo. Então, o pessoal está falando sobre o que tem feito na sala de leitura, né? É isso? A pergunta da tela, né? Quais são suas expectativas e projetos para o semestre? Sim, sim. Bom, expectativas a gente tem muitas, né? Projetos também já colocamos alguns, assim, eu já coloquei alguns
como posso dizer, na teoria, mas na prática eu posso ser sincera e dizer que eu ainda não consegui nada. Nós retornamos e ainda temos a ausência de alguns professores que ainda estão em casa, né? Então, eu tenho ficado com salas quando é necessário e geralmente tem sido necessário quase todos os dias. Então, eu não consegui ainda desenvolver nenhum dos projetos que eu tinha em pensamento ou que eu havia feito o plano, né? Eu creio que daqui para frente, os professores retornando, assim, né, o maior número de professores que já estão voltando, eu creio que já dá para a gente começar a colocar em prática esses projetos, né? E precisando, nós estamos mesmo de muito trabalho, né? Estão precisando fazer coisas diferentes, ouvir coisas diferentes, né? Para sair um pouco de tudo isso que nós estamos passando aí já há mais de um ano, né? Então, eu tenho expectativas, muitas expectativas, mas, por enquanto, para ser sincera, eu ainda não trabalhei nessas expectativas, só mesmo ajudando na sala de aula, cobrindo algumas ausências de professores e nada mais, para ser sincera. Ok, obrigada. A Crélis levantou a mão, ela pediu a palavra. Pode falar, Crélis. Então, aqui a gente nunca parou, porque nós temos uma parceria com o Instituto Fernando Braudel, que é de leitura, e a escola, ela nos dá a oportunidade de nós entrarmos dentro das aulas de OE ou de PV, tá? Para que todos os alunos da unidade escolar façam leituras. Então, não é só o café, o almoço, que o nosso almoço é 1h30, né? Eles têm crédito extra por eles fazerem leituras. Fazem leituras e fazem um relatório, entregam para os seus tutores como crédito extra. Além disso, tanto o café da manhã, café da tarde e o almoço, que eles fazem a leitura, eles têm também como grade a leitura dentro dessas disciplinas. A unidade da escola inteira faz leitura. E hoje nós tivemos capacitação, formação de multiplicadores leitores do círculo de leitura, para que eles também se organizem, porque eles sozinhos conseguem liderar, a gente ministra, a gente orienta, e eles fazem a leitura indicada com a classe, e depois tem uma devolutiva para concursos literários, memórias literárias. Então, aqui, mesmo com a pandemia, o ano passado, quando nós iniciamos em março, nunca paramos de ler. Era feito uma vez por semana. Aí depois, quando nós entramos no ano 2021, nós continuamos mesmo online. E nós já temos o nosso repertório para esse ano aqui, lido o conto de Machado de Assis, A Missa do Galo, e também Guerra e Paz, da história do trecho de Nicolai e Mária. E eles já vão fazer um paralelo, eles fazem uma carta relativa a essas leituras que eles fizeram, e foi online, dentro das aulas de OE. Então, nunca paramos de ler, porque a leitura, ela nos envaidece, a leitura nos faz, assim, trazer, viajar mesmo, trabalhar o socioemocional, e também ajuda muito Temos o clube de leitura, esse ano 2021. Temos clube de poesia, no qual é feito várias leituras e caracteriza depois, consegue escolher alguém para representar a nossa escola. Então, a leitura, ela é útil em todos os momentos. Eu entro lendo, eu saio lendo, eu durmo e leio nos meus sonhos. É isso. Você dorme e lê nos seus sonhos. Eu vou te indicar um conto do Borges, que se chama As Ruínas Circulares, do Jorge Luiz Borges. Ele é um argentino, que mesmo cego continuava escrevendo os livros na mente dele, e a esposa passava para o papel. Ele já faleceu, a esposa dele está viva. Imagina ela como escriba e ele escrevendo sem enxergar, né? E nesse conto, ele tem um homem, um bruxo, feiticeiro, índio, decidido a criar um filho, só que ele não quer qualquer filho, ele quer um filho que ele tenha sonhado, e ele vai para um ritual sonhar esse cara. E eu não vou contar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler demais aqui. Por favor, indica, então.
Mas é isso, gente, olha, porque os alunos, eles produzem muitos textos, eles produzem muitas poesias, mas a gente tem que cativá-los, instigá-los a ler, para depois ele fazer a reescrita e a gente começa a elaborar. Então, eles já participaram, vocês sabem, eles já foram participantes aqui, ó, dos melhores contos da Zona Leste, ficaram, assim, super maravilhados, contentes, foi para o currículo deles, ainda tem alguns alunos na escola. Esse ano, eu participei do lançamento do Islã, do livro do Islã, onde eu tenho os meus alunos que participaram. Só que agora, o meu projeto de vida é passar para eles que eles são capazes de produzir um próprio livro da escola, com os textos deles. E eu já tenho 60 páginas já pronta. Oh, legal. Depois a gente quer ler, viu? Esse livro com os textos deles. Então, essa discussão é muito interessante porque a gente vai percebendo que normalmente o simples funciona muito bem, né? Não precisa inventar a roda, basta uma ideia bem jogada, bem lançada para os meninos, um estímulo bacana. O que é o mais importante de tudo? Tirando do que vocês falaram, o que eu entendo da fala de vocês, executar um plano que traga esse estudante cada dia um pouquinho mais para o hábito da leitura, né? Que a leitura deixe de ser para esse jovem um momento estranho e que ele vai se incorporando à rotina, que esse momento de ler se incorpore aos poucos à rotina do estudante, vá se tornando mais familiar e aos poucos se tornando também mais prazeroso para o aluno, né? E também eu percebi essa importância de ler para eles, né? Ler de maneira próxima do aluno e com um vocabulário simples, escolhendo textos acessíveis, de vocabulário acessível, e aos poucos você vai intensificando, se encaminhando para o modelo de leitor ideal, se encaminhando para textos mais complexos. Vocês falaram, dependendo da idade dos alunos, títulos mais com vocabulário mais acessível, os maiores que são do ensino médio já estão com livros de vocabulário um pouco mais complexos, já estão lendo alguns clássicos, né? A gente não se apega aos clássicos, principalmente para os menores, e vai fazendo essas escolhas de acordo com aquilo que eles dão conta, e vai chegar aí um ponto em que eles estão curtindo, sentindo falta, invadindo a sala de leitura, na base da resistência, que é o refúgio deles. No caso de eventuar, o que a gente pode fazer, né? Pensar em uma ação, como vocês mesmas disseram, de leitura em voz alta, leitura compartilhada, de análise do texto, ler por partes e levar, quando for eventuar, levar esse projeto para a sala que você está auxiliando, né? Então, vou ajudar no 6º ano, faltou o professor de matemática, levo o meu projeto lá, estou lendo o que com eles? Lendo Monteiro Lobato, aí leva lá o livro da Emília, trabalha com eles, daqui 15 dias eu voltei, levo, continuo também. Então, mesmo eventuando, não deixar de fazer acontecer esse momento de prazer e fomento à leitura. Eu vou passar para o próximo slide e chamar a Denise, que vai fazer, então, uma leitura para a gente, já que a gente está falando tanto que precisa fazer. Denise, a palavra é sua. Com certeza. Nós vamos ter um momento de leitura reflexiva, então, na verdade, o nosso propósito é estar trabalhando com o conto Tentação, da Clarice Lispector, retirado lá do livro Felicidade Clandestina. E o texto dela começa assim. Ela estava com soluço, e como se não bastasse a claridade das 2 horas, ela era ruiva. Na rua vazia, as pedras vibravam de calor. A cabeça da menina flamejava. Sentada nos degraus de sua casa, ela suportava. Ninguém na rua, só uma pessoa esperando inutilmente no ponto do bonde. E como se não bastasse seu olhar submisso e paciente, o soluço a interrompia de momento a momento, abalando o queixo que se apoiava conformado na mão. Que fazer de uma menina ruiva com soluço? Olhamo-nos sem palavras, desalento contra desalento. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Que importava se num dia futuro sua marca ia fazê-la erguer insolenemente uma cabeça de mulher?
Por enquanto, ela estava sentada num degrau faiscante da porta, às 2 horas. O que a salvava era uma bolsa velha de senhora, com alça partida. Segurava-a com um amor conjugal, já habituado, apertando-a contra os joelhos. Foi quando se aproximou a sua outra surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora, e encarnada na figura de um cão. Era um bacê lindo e miserável, doce sob sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Lá vinha ele, trotando à frente de sua dona, arrastando seu comprimento, desprevenido, acostumado, cachorro. A menina abriu os olhos espantada. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Sua língua vibrava. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina, que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele tremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos. Pediu-a. Denise, seu som travou. Ai, desculpa. Travou? Vezes... Agora voltou. Voltou, Paula? Voltou. Voltou? Ah, desculpe. Onde passou muito? A gente estava perto de... também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. A gente estava por ali. Opa. Nossa, eu devo ter passado bastante. Ficou fora do ar uns 40 segundos. Está no segundo slide do conto, o final do parágrafo. Eu vou retomar do terceiro parágrafo, e aí vocês me desculpem. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos do outro ser, lá estava a menina, que viera ao mundo para ter aquele cachorro. Ele fremia suavemente, sem latir. Ela olhava-o sob os cabelos, fascinada, séria. Quanto tempo se passava? Um grande soluço sacudiu-a, desafinado. Ele nem sequer tremeu. Também ela passou por cima do soluço e continuou a fitá-lo. Os pelos de ambos eram curtos, vermelhos. Que foi que se disseram? Não se sabe. Sabe-se apenas que se comunicaram rapidamente, pois não havia tempo. Sabe-se também que, sem falar, eles se pediram. Pediam-se com urgência, com encabulamento. Opa. Tudo bem, Denise? A internet lá tá com um probleminha, viu, gente? Ela tá na luta. Meus amigos, estamos com dificuldade. Voltei, Paulo. Você pode só adiantar o slide, por favor? Opa. Aqui, voltou. Pronto. No meio de tanta vaga impossibilidade e de tanto sol, ali estava a solução para a criança vermelha. E no meio de tantas ruas a serem trotadas, de tantos cães maiores, de tantos esgotos secos, lá estava uma menina, como se fosse carne de sua ruiva carne. Eles se fitavam profundos, entregues, ausentes de Grajaú. Mas um instante e o suspenso sonho se quebraria, cedendo talvez à gravidade com que se pediam. Mas ambos eram comprometidos. Ela, na sua infância impossível, o centro da infância que só se abriria quando ela fosse uma mulher. Ele, com sua natureza aprisionada. A dona esperava, impaciente, sob o guarda-sol. O bacê ruivo, afinal, despregou-se da menina e saiu sonâmbulo. Ela ficou espantada com o acontecimento nas mãos, numa mudez que nem pai nem mãe compreenderiam. Acompanhou-o com os olhos pretos que mal acreditavam.
debruçada sobre a bolsa e os joelhos, até vê-la dobrar a outra esquina. Mas ele foi mais forte que ela. Nunca, nenhuma só vez, olhou para trás. Isso é um conto da Clarice Lispector. Ele vai tratar de relações em busca do reconhecimento do outro, em busca do encontro do outro. Eu acho que é um texto que nos faz refletir sobre muitas coisas, sobre muitos momentos com os nossos alunos, que muitas vezes eles se deparam com o livro, ou conosco, a figura mais improvável dentro da escola, e existe uma identificação, e daí a gente encontra um caminho para a retomada das relações, para a conquista da empatia, como nós falamos lá no início. E o próximo, e dando continuidade, a Paula vai retornar conosco. Sabe que eu lembrei agora do vocalista do Simply Red, Ruivo, que sofreu muito bullying na escola por ser ruivo. E uma das músicas dele, não sei se Stars, mas ele tem algumas músicas falando disso, do quanto ele foi maltratado por ser ruivo na escola. Bom, porque a sala de leitura acaba sendo um local de acolhimento para todo mundo que está deslocado, né? Até que ela se torne um momento onde todos se encontram, né? Bom, até na faculdade, quando eu precisava dar uma pausa daquela loucura, eu ia para a biblioteca. Não tinha um mediador, mas tinha ali aquele cheiro reconfortante de livro. Ataca a rinite? Ataca, mas detalhe. Bom, eu vou passar para vocês aqui um vídeo. Eu não vou explicar muita coisa antes de vocês assistirem e conhecerem a proposta. Ele está em espanhol, com a legenda na primeira linha em espanhol e na segunda linha traduzida para o português, tá? Então, vou dar o play e no final a gente conversa. Peraí. Ok. Ele tem a mania de querer começar de novo quando eu troco, quando eu clico. Que clipe estranho, né, gente? Não me peçam para explicar o clipe, porque tem uma vaca na sala e um varal de peixe. A pessoa que descobriu a edição de vídeo naquele dia se perdeu com essa descoberta. Mas e aí? Essa música dançante, uma coisa meio surrealista, uma pegada de bachata. Mas no meio da letra, ele fala que a minha mãe não morra, que o meu povo se levante, e que a minha gente não derrame tanto sangue. Aí você fala, ué? E no meio da letra ele fala, se eu morrer, que seja de amor. E ele pede a Deus pelos filhos, pelos netos, pelos seus filhos e pelos seus netos. Por que a morte está preocupando tanto esse artista dançante e cantante? Então a gente precisa conhecer um pouquinho da história do que ele está passando e a que ele alude, para entender por que essa música aparentemente alegre fala de morte. Fala, eu não quero morrer, mas se eu morrer, que seja de amor, que o meu pai lembre de mim. Por que esse pai esqueceria desse filho? Cadê o filho para o pai esquecer onde esse filho está, né? Então, apresento a vocês o artista colombiano Juanes. O nome dele se escreve Juanes, é a mistura de Juan e Esteban. Ele é de Medellín, na Colômbia. O vídeo é de mais ou menos 2002, 2005, tá? É recente, mas não tanto. Ele é de Medellín. E é um artista que mistura rock e ritmos latinos, principalmente aqueles ritmos tradicionais da Colômbia, como cumbia e bachata. Então, acaba saindo... Ele se diz roqueiro, mas acaba saindo isso que vocês ouviram. É roqueiro com uma coisa caliente, assim, por detrás, uma coisa meio salsa com rock. Não tem muito como explicar, né? Qual é a situação de crise que essa música traz na letra para nós? A Colômbia tem uma ferida, que ele menciona, o Najaga, né? Uma ferida que é a guerrilha das FARC, nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que é um grupo armado, está contra o governo oficial da Colômbia, trocou muito presidente, muito governo, muito partido, e as FARC continuam sendo contra. Eu não vou me posicionar de nenhum dos dois lados, porque não tenho propriedade nem lugar de fala para isso. Não sou colombiana, então eu estaria me metendo num lugar que não me pertence. Mas eles estão em lados opostos, né? O governo oficial do país e a guerrilha está na floresta. E essa guerrilha, ela sequestra crianças, isso é um fato concreto, sequestra crianças com 6, 7 anos,
leva para o mato e dá uma arma na mão da criança e diz: a sua mãe vendeu você para mim. Eu não te sequestrei, eu comprei você, ou a sua família doou você para mim. Eles não te querem, eles não te amam. Quem te ama aqui é essa arma. Agora você vai atirar. E aí a criança cresce com esse fantasma de minha família me odeia, minha família me deu, eu tenho que atirar. E eles vão fazendo lavagem cerebral nesses meninos. E mais para frente cresce, né? Adolescentes, vocês conhecem, quando eles já são grandes, muitas vezes eles fogem da guerrilha, ou feridos são abandonados em porta de hospital, em estrada, para socorro, e em algum momento eles vão retornar para a sociedade, ou adolescentes ou adultos, eles vão retornar para a sociedade depois de 10, 15 anos morando no mato. E a sociedade não quer, porque entendem como bandido, gente que pratica extorsão, gente que anda armada, que atira, que enterra a mina em estrada para destruir perna e braço de lavrador. Eles também psicologicamente não estão legal, que também não ajuda. Então, esse artista, ele tem uma fundação que se chama Mi Sangre, Meu Sangue, para reintegrar essas pessoas à sociedade. Eles trabalham com educação, arte, música, literatura, esporte, eles providenciam prótese para os amputados, eles procuram conseguir emprego, curso profissionalizante, e principalmente atendimento psicológico, para que esse jovem e até adultos, não necessariamente ligados à guerrilha, eu citei a guerrilha, mas as crises lá são plurais, né? Para reintegrar essas pessoas à sociedade e para desestruturar os espaços de violência, substituindo a violência por cultura, esporte, lazer e um trabalho voltado para a paz, né? Então, por isso que a gente trouxe esse artista, porque ele não apenas vive um espaço de crise, mas ele é atuante em espaço de crise, e ele atua através da educação, principalmente. Ele também tem um projeto muito legal, que se chama Paz Sem Fronteiras. Ele juntou uma galera muito forte no meio latino, né? Vocês devem ter percebido que nas últimas ATPCs a gente veio trazendo multiculturas. Falamos de África, falamos de Índia, agora a gente está falando um pouco de América Latina, né? Então, ele trouxe Miguel Bosé, Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz, um monte de nome forte na música latina, para fazer show em fronteira de área de guerra. Para quê? Para que essas pessoas que estão vivendo a guerra, a fome, o desespero, tivessem de 2 a 4 horas de música, curtição, prazer, esquecer um pouquinho aquilo. Me pareceu muito o oásis da sala de leitura, esse oásis que a sala de leitura representa dentro do ambiente escolar. Então, tem se vocês quiserem assistir ou procurar na internet, ou o show Paz Sem Fronteiras, todo mundo de branco. Um dos mais legais que eu vi foi em Cuba. Eles enfrentaram o Fidel não queria deixar, ele não queria liberar os instrumentos no aeroporto. Na hora do show, na praça principal de La Habana, tinha militar com um fuzil apontado para as costas deles no palco. Eles choraram, se abraçaram e cantaram assim mesmo. Não morreu ninguém, mas foi, assim, uma experiência forte. Tá? Então, essa é a nossa indicação. Eu gosto muito, muito desse artista, a ponto de já ter feito parte do fã-clube. Eu era tradutora do fã-clube dele. Eles produziam material em espanhol, eu traduzia para o português e alimentava o site deles no Brasil. Seguindo, então, com o nosso diálogo, né, depois de apresentar para vocês um cara que a mídia não divulga aqui no Brasil, mas que fora do Brasil enche estádio de futebol, de tanta gente, nós vamos chamar vocês para alguns momentos de conversa. Para evitar estourar o tempo, nós vamos chamar vocês em duplas, tá? Então, primeira informação aqui. Para esse slide, nós temos no máximo 6 minutos. Espera aí que eu mexi aqui, ele saiu. Voltou. Nós temos no máximo 6 minutos e vocês são 5 pessoas. Então, a gente pode falar por 2 minutinhos, mais ou menos, tá? Para esse slide, vou chamar na ordem que já está, né? Chamar a Crelis e a Cida. Se algum outro colega tiver vontade de falar sobre esse tema, pode levantar a mãozinha que a gente abre a palavra, mas aí no próximo slide vem a Andréia e a Tânia, no outro vem a Elisa e a Crelis, e assim a gente vai girando, combinado? E o Cuco, se perceber que a gente está estourando os 2 minutos, gentilmente abre o microfone, Cucu, e a gente vai fazendo essa troca. Crelis,
A pergunta é, na sua opinião, o que motivou a criação de espaços de leitura em escolas da rede pública? Motivou que você pode estar trabalhando o socioemocional e também a escrita. É necessário que se tenha o espaço, motivar é mais assim, a necessidade de trabalhar o socioemocional e a leitura e escrita desses meninos, né? Agora, eu vou falar como médio. Os meninos gostam de ler, eles estão se autoconhecendo e eles se descobrem dentro da leitura e gostam também de compartilhar, porque se a gente lê e não compartilhar, também não faz parte. A gente vai ler sozinho pra gente? É como se a gente fosse feliz sozinho. Não é verdade? Sim, de fato. Cida? Eu? Sim. Oi. Olha, eu acho assim, nossos jovens sempre foram assim vistos como aqueles que não gostam de ler, que não se interessam. Então, eu acho que esse espaço foi criado para reverter essa situação. Para nós, né, professores de sala de leitura, incentivá-los, falar para eles a importância da leitura. Senão eles vão ficar acreditando, né, naquilo que eles ouvem. E nada melhor do que ler, para saber na íntegra. Né? Então, eu acho que esse espaço foi criado para isso. E eu que fico muito com a menina, né? Então, é um espaço assim que eu gosto, quando eu dou uma cópia para eles, né? Tão lindo. Então, eu acho que esse espaço foi criado para incentivar o aluno a ter o prazer da leitura. Eu acho isso. Obrigada, Pro. Vamos ver, então, o que disse a Michele, né, que a base do nosso estudo é a entrevista que vocês trouxeram já lida da Michele. Ela disse o seguinte, em certas famílias, as chances de ter experiências de leitura não existem. Em outras, os livros evocam para os pais nada além de lembranças de humilhação e tédio. Junte-se a isso as dificuldades econômicas e a distância dos locais onde se podem encontrar suportes escritos. A escola tem obrigação de garantir a oferta de espaço e oportunidade para garantir acesso à prática social de leitura, transformando experiências constrangedoras em experiências positivas. Então, a Michele fala aqui da prática social da leitura, né? Então, quando você proporciona esse espaço para o aluno, você garante também uma inserção dele na sociedade em alguma medida. Se alguém quiser comentar, levanta a mãozinha. Quem entrou pelo link, às vezes, fica sem mãozinha. Então, abre o microfone rapidinho e fala eu, e a gente passa a palavra, tá? Se não quiser comentar, aí a gente segue para os próximos. A Cres levantou a mão. Espaço de leitura não é só com os livros. O espaço de leitura, ele pode ter uma leitura visual, de vídeo, de música, de outras ferramentas que eles têm em mão e que eles podem trocar entre eles. Obrigada, Pro. Seguindo, então, para o próximo. Espera que eu vou só esperar ele mudar aqui. Mudou. A pergunta agora vai para a Andréia e para a Tânia, tá? E ela é a seguinte: como fazer um trabalho de difusão e, ao mesmo tempo, preservar a dimensão lúdica da leitura? Pensando um pouco no seguinte, na prática, quando eu vou fazer a difusão de uma obra literária, às vezes eu estou bem, entre aspas, empurrando a obra. Falo, ai, leia Machado de Assis, olha esse livro, ele cai no vestibular e não sei o quê. E a dimensão lúdica, ela não pressupõe que o aluno visite a sala de leitura, se encante por uma capa, veja as figuras e fala ali, eu vou ler esse, eu gostei do vestido da princesa aqui nessa capa, e deixar ele brincar um pouco mais solto. Então, a gente vai por aí. Como fazer isso dar certo? Eu passo a palavra para a Andréia. Então, eu penso que, em primeiro lugar, a gente tem que deixar assim, de lado um pouco o lado crítico do aluno, como você falou, né? Apresentar uma obra a ele e tentar ao máximo, eu sei que é muito difícil fazer isso, falar é fácil, mas fazer é difícil, né? Que ele consiga, de alguma forma,
se identificar com aquela obra que a gente está apresentando, de forma lúdica, ou que ele consiga trazer algum aspecto para a realidade dele, seja como for. Eu acho que a difusão da leitura, ela só ocorre de forma efetiva mesmo, quando o aluno consegue encontrar assim algum fator que se encaixe na realidade dele. Então, como você falou, não adianta eu apresentar um Dom Casmurro e o aluno totalmente fora de realidade. Talvez eu possa fazer uma alusão a um filme que ele assistiu, a algum texto mais curto, até alguma novela que ele assista, sabe? De alguma forma, trazer aquele assunto que estava tão lá no passado para a realidade dele. Eu acho que atualmente isso funciona, visto que, como a professora Creles bem colocou, eles têm acesso a várias formas, né, de leitura. Então, a gente tem que procurar, assim, dialogar, né, fazer com que os tópicos, os temas, eles dialoguem entre si. É muito difícil fazer isso, eu encontro muita dificuldade, mas quando eu faço isso, parece que funciona melhor do que simplesmente eu apresentar um autor e um livro do qual ele nunca, às vezes, ouviu falar, e sequer ele consegue relacionar de alguma forma com a vida dele, né? Mesmo que de uma maneira mais simples. Passo a palavra. Obrigada, Pro. Tânia? Esperar ela abrir o microfone rapidinho. Desculpa, eu já estava falando. Então, eu acho assim, a gente precisa se inteirar de uma obra para poder indicá-la. Mesmo porque a gente poderia estar passando uma resenha, né? Uma pincelada dessa história para o aluno ter aquele interesse. E os demais aí, as meninas, eu acho que já falaram tudo que teria que ser falado. Obrigada, Pro. Seguindo aqui, então, com o que a Michele fala na entrevista sobre esse tema, né? Ela diz o seguinte: transformar as salas de leitura em ponto de encontro e muitas vezes em abrigo para jovens que encontravam nas atividades promovidas pelos mediadores e nos livros disponíveis nas estantes um refúgio momentâneo para a brutalidade da rotina. Essas experiências literárias compartilhadas em espaços de liberdade, sem registros escritos nem controle de presença, sem preocupação com rendimento escolar imediato, nem resultados em termos quantitativos. O dispositivo é aparentemente muito simples. Um mediador propõe suportes escritos a pessoas que não estão acostumadas a eles. Lê alguns em voz alta e então um relato ou um debate surgem entre os participantes. Então, complementando aqui a ideia da Michele, os nossos alunos, eles não estão sequestrados pela guerrilha, mas que eles estão vivendo crise é fato. Tem crise na vida deles, assim, em muitos aspectos, né? E eles trazem crises até de ordem psicossocial. Não precisa ter uma arma envolvida na crise para eles estarem sofrendo algum tipo de conflito. E vem para a escola. E quando chega na escola, ele encontra a segurança de um lugar onde ele sabe que ele não vai ser agredido. E lá ele pode desabafar. E aí ele desaba mesmo. Desaba muitas vezes, né, no nosso colo, né? Seguindo, então, para o número 15, só esperar ele mudar. Esse aqui a gente vai passar para a Elisa, e voltando a fila lá para o começo, a Elisa com Creles, tá? A Elisa é a número 5, a Elisa e Creles vão responder essa. Você acredita no poder reparador da literatura? Antes de passar a palavra para vocês, eu vou adiantar a fala da Michele. Ela diz o seguinte: seria ingenuidade acreditar que a literatura sozinha vai reparar as violências ou as desigualdades sociais, mas observa-se que ela oferece um apoio notável para colocar o pensamento em ação, para provocar o autoquestionamento, suscitar um desejo, uma busca por outra coisa. Elisa, a palavra é sua. Bom, concordo plenamente com essa frase.
realmente a literatura é capaz de mudar o ser, mudar os pensamentos, levar à reflexão. E com certeza ela tem um poder imenso na nossa vida, assim como na vida dos nossos alunos também, entendeu? Então eu acredito sim no poder reparador da literatura, porque através de outras histórias, como que eu posso dizer, de exemplos de vida, né? Exemplos de acontecimentos, tudo, nós trazemos também esses exemplos para a nossa vida, para os nossos pensamentos, para o nosso dia a dia. Isso faz com que possamos refletir melhor em certas ações, em certas atitudes. E, lógico, na minha concepção, com certeza, ela tem um poder enorme de reparar, né? Tem um poder enorme de transformar o ser, transformar seus pensamentos, muitas vezes fazer com que a pessoa mude até o seu jeito de ser ou o sentimento e tudo mais. Então, há um poder enorme, sim, aí na literatura para nós e para os nossos alunos, com certeza também, entendeu? Esse é o meu pensamento. Obrigada, Pro. Crelis? Imagina. Reparador, sim, porque a literatura ela pode ser do século passado e você pode contextualizar. E aí você chega num momento e diz, nossa, não importa em que época eu vivo ou viveu essa obra, mas olha só como são as coisas, eu estou dentro dela e eu posso ser melhor. Eu posso fazer de uma forma melhor. Então, ele é reparador, sim. E olha, as palavras da Michelle são excelentes, de dizer que o nosso espaço, ele realmente é acolhedor, com muita empatia, é que o problema é que a nossa cultura, ela nos obriga e nos cobra. Então, existe, dentro da sala, desse espaço, um momento de ternura, sim, acolhedor, sim, onde ele é livre para ele escolher o que ele quiser e ler a obra que ele quiser, mas tem que existir aquele momento, sim, que a gente precisa cobrar por conta da nossa cultura. Obrigada, Pro. E, juntando o que a Michelle falou e o que vocês comentaram, a gente lembra de Freud, né? O Freud fala de catarse na psicanálise, que é a cura do paciente a partir do momento em que ele expressa verbalmente as experiências traumáticas que ele foi guardando e recalcando e socando lá dentro do inconsciente dele, né? Então, a catarse, não apenas segundo Freud, né, que estudou utilizando-se de hipnose, mas também segundo Aristóteles, que Aristóteles fala da catarse pelo teatro. Então, o teatro tinha, para os gregos antigos, para aquele ser humano daquele momento, a capacidade de libertação. Porque quando ele via aquelas paixões, aquelas cenas representadas no teatro, ele poderia se libertar dessas emoções. Ele vivia, perdão, deixa eu reformular que escolhi o termo verbal errado. Ele poderia viver aquela experiência sem precisar passar por aquilo. Então, ele ia viver a traição, o assassinato, o adultério, a vergonha, sem passar por aquilo, ele apenas assistindo, se emocionando e chorando, né? No caso da tragédia, os dois... as duas linhas do teatro eram a tragédia e a comédia, né? A tragédia com a intenção de suscitar terror e piedade na plateia. Uma representação que eu gosto muito é Édipo Rei, terror e piedade, porque, gente, aquele final, eu fiquei com dó. Quem não leu Édipo Rei de Sófocles, leia, porque é muito, muito legal. E a comédia, que tem como intenção o riso deletério, né? Aquele riso da humilhação, do vexatório. Você não precisa ser humilhado para rir de uma humilhação. E aquilo vai ajudando a colocar para fora. Então, já que eu falei em colocar para fora, eu vou me colocar levemente para fora e passar a palavra para a Denise, para ela seguir com a próxima pergunta. Bom, a gente vai seguir com a professora Cida e a professora Andréia, e o nosso questionamento é: por que alguém se torna um leitor? Qual é o motivo que leva alguém a se tornar um leitor? Professora Cida, você pode colaborar conosco? Posso, claro. Eu acho que ele pode se tornar um leitor através da divulgação, de transmitir alguma coisa para ele, incentivar, falar para ele toda a importância da leitura na vida dele, para ele se tornar um cidadão
competente, inteligente. É isso que eu acho. O que ele pode se tornar um leitor para usufruir de tudo isso. É isso que eu acho. Então, tá. Obrigada, professora. Eu vou pedir para a professora Andréia também colocar o seu posicionamento, a sua impressão. Bom, eu tenho um filho de 20 anos, leitor, amante de Guimarães Rosa. Ai, que bom. E eu acho que o estímulo, como a professora bem colocou, desde que essa é uma experiência aqui que eu estou compartilhando, eu sempre estimulei. Então, sempre levei a livrarias, a bibliotecas, né? Então, eu acho que aquela criança que não teve a oportunidade, que meu filho teve, né, de receber esse estímulo no lar, em casa, então, minha família gosta de ler, eu gosto de ler, então, ele cresceu vendo isso, então, eu acho que esse nosso aluno que não tem essa condição, infelizmente, eu acredito que seja a maioria, que a gente consiga oportunizar e estimular esse aluno, oportunizar a leitura e estimular esse aluno. Eu acho que as palavras, elas são muito bonitas, mas o exemplo, ele é o melhor. Então, eu procuro assim, quando o meu aluno entra aqui na sala de leitura, eu procuro sempre estar lendo alguma coisa, para ele me encontrar fazendo aquilo que eu quero que ele faça. Então, geralmente, eu largo o celular, computador, porque eu fazia isso com meu filho. Então, eu cobrava do meu filho, você tem que ler, né? E hoje ele lê muito mais do que eu e tem, enfim, né, domina muito mais o assunto do que eu. Mas eu procuro fazer isso. Então, acho que o estímulo e o exemplo, eu acho que isso faz, em qualquer circunstância, uma criança, um adolescente se tornar um leitor. Isso não é fácil, né? É um processo que demanda bastante tempo e principalmente dedicação, e que às vezes a gente encontra um pouco de dificuldade, mas a insistência ao estímulo e o exemplo, né, para o aluno, minha opinião. Passo a palavra. Obrigada, professora. Ambas com uma colocação muito apropriada, muito próximo do que a Michelle Petit propõe, realmente o exemplo e o acesso, né? O nosso aluno, a gente tem que pensar que o nosso aluno, ele, muitas vezes, na família dele não há nenhuma experiência de leitura, ou se há alguma, muitas vezes é traumática, porque, infelizmente, a gente vem de um processo de escola, né, que ela acreditava que o ser chegava pronto na escola, e não é. A escola é que vai burilar esse aluno, vai burilar esse estudante, vai burilar essa pessoa, né? Então, seu aluno está lá no sétimo, enfim, no ensino médio, lendo assim de soquinho, lendo assim com muita dificuldade, a gente não pode dizer para ele, para de ler, você não aprendeu a ler. Não, ele sabe ler do jeito dele, a fluência leitora vai vir pelo fato dele ouvir, né? Ele precisa ouvir uma leitura fluida para que ele possa compreender, ele precisa entender que isso não é um momento de constrangimento, muito pelo contrário, né? Ele precisa vivenciar experiências onde não haja constrangimento na prática da leitura. Enfim, são uma gama de estratégias e de situações que, infelizmente, o aluno da rede pública, o nosso aluno, ele vem sofrendo com elas, né? Ou estratégias que não foram bem compreendidas, experiências que não foram muito acolhedoras e respeitosas, e hoje a sala de leitura, né? Hoje o que eu digo é desde que a gente vem com essa nova concepção, né, de acolhimento em sala de leitura, a gente tem essa oportunidade de resgatar o aluno. E o papel do professor de sala de leitura, do mediador de leitura, ele é essencial, porque muitas vezes o aluno não tem nenhuma referência na casa dele, mas a referência que ele tem é vocês. Vocês são um ponto de extrema importância na vida deles hoje. Vocês são referência de valores, referências de comportamento, referências de leitores, e o papel de vocês é extremamente importante. O que a Michelle Petit fala a respeito disso é assim, está lá na entrevista dela, e ela diz assim, em famílias carentes, se as crianças ou adultos acabam lendo e até vivenciando a leitura com alegria, é graças a um encontro, ao acompanhamento caloroso de um mediador, que tem gosto por livros e sabe tornar esse objeto desejável, o que é uma arte. Compreendo vocês, artistas, porque vocês têm a arte, né, vocês exercem a arte de encantar.
Agradeço pela colaboração e vou pedir para que a professora Tânia participe conosco na próxima questão. Denise, a Tânia caiu, ela está tentando reconectar, mas a professora Elisa pode começar, depois a gente chama a Tânia, se der Então, tempo dela voltar. Professora Elisa, você pode nos ajudar? Oi. Opa! Você pode nos ajudar? O próximo slide, ele tem a seguinte pergunta. Como vocês associam o espaço da sala de leitura da escola ao tema de hoje, ao tema do encontro? Como vocês E aí a gente vai ler... Desculpa, professora, interrompi você. E o tema, lembrando que o tema do nosso encontro é leitura em espaços de crise. Me perdoe, professora. Não, imagina. Bom, eu creio que a gente deve associar esse espaço como um cantinho ali de refúgio para o aluno. Um cantinho de refúgio e onde ele possa entrar, se sentir bem, se sentir acolhido, a gente possa estar de braços abertos para recebê-lo, digamos assim, também disponível para ouvi-lo, porque o aluno que chega ali, ele chega principalmente nesse momento, né? Associando com esse momento agora de crise e tantos outros acontecimentos, eu tenho presenciado os alunos chegando na minha sala muito mais carentes, muito mais necessitados do que antes. Necessitados, assim, de uma palavra, de uma amizade, de um carinho, entendeu? O carinho que eu digo em palavras, dar um conselho. Então, esse espaço para atrair o aluno, para que seja realmente ali o espaço acolhedor, a gente precisa estar suprindo todas essas necessidades deles, entendeu? Então, tem que ser um espaço onde possa preencher essa crise dele, né? Essa crise, esses momentos de ausência que ele está necessitando de amizade, de carinho, de ternura. Então, tem que ser aquele espaço que seja melhor ainda do que a casa dele, igual ou melhor, daí para melhor, entendeu? Espaço onde a gente realmente ele possa chegar e sentir prazer e falar, ai, tem aula vaga? Ai, eu vou para a sala de leitura, ai, eu amo ficar na sala de leitura, eu amo aquela professora, ai, eu me sinto bem aqui, me sinto em casa, não sei o quê. Então, é esse espaço que eles necessitam e é assim que deve ser associado o espaço com gosto, com prazer pela leitura e com, é lógico, com a nossa sala de leitura ali, com esse momento de encontro, esse momento onde fica prazeroso para ele, né? E eu creio que seja isso, né? Não sei se foi bem o que vocês esperavam a resposta, mas eu tomei dessa forma no meu pensamento, entendeu? Certo? Seu microfone está fechado, Denise. Ele demora um pouquinho para abrir. Ah, foi. Não deu certo. Peraí. Ainda não te ouço. Denise, seu microfone está aberto, mas não tem som. Aconteceu alguma coisa com o áudio da Denise, acho que ela travou, por isso que ela não está me ouvindo, mas ela já vai voltar. Bom, a professora Tânia não conseguiu reconectar. Peraí, eu vou tentar avisar a Denise. Carlinha, você está me ouvindo? Meninas, eu não sei se eu travei ou se a Denise está sem som. Alguém me dá um feedback, por favor? Eu estou te ouvindo bem, Paula. Ela não está ouvindo nada. Deu algum problema no áudio dela lá. Isso. Eu estou tentando avisá-la, mas acho que ela não está me ouvindo. Carla, você me ouve? A Carla está na mesma sala que a Denise, ela pode me ajudar a avisar. Carla?
Apesar que se o problema é na internet delas, a Carla também não vai me ouvir. Eu vou ligar para a Denise e avisar. Vou pedir só um minuto para vocês, espera aí. Isso se ela me ouvir, né? Porque pelo jeito tá com um problema lá. Vou fechar o microfone para fazer isso. Um minutinho. Professora Crélis? Aqui. Faz tempo que a gente... Desculpa, professora. Deu algum problema no som, Denise? A gente via que você estava falando, mas não conseguia te ouvir. Desculpa. Não é culpa sua, é a internet. O pessoal não sabe, mas a Vivo está fazendo um concerto lá, e a gente está lidando com o concerto, tem acontecido uma coisinha ou outra, mas eles passam por isso todo dia também na escola. Ninguém estranha, né, gente? Então, tá bom, então. Então, Crélis, eu vou recomeçar, tudo bem? Nós abrimos agora um espaço, que é o espaço de memórias positivas de sala de leitura. Eu vou pedir isso. Vou pedir para a Paula mudar o slide, ela já mudou. E eu gostaria, assim, que todos vocês compartilhassem conosco uma experiência positiva de leitura que vocês tenham. Não, se não aconteceu na sala de leitura, não tem problema, mas uma experiência positiva que vocês tenham vivido. E eu gostaria de começar com a professora Crélis, depois, em seguida, a professora Cida, na sequência, a professora Andréia, depois a professora Elisa, porque eu acho que a Tânia não conseguiu retornar. Não, ela não voltou. Então, por favor, Crélis, se você puder contribuir conosco. Quer pegar uma cadeira? Ai, agora me pegou de calça curta, porque vamos compartilhar uma lembrança positiva do trabalho com leitura. Não tenho negativa. Se isso responde, todas elas foram positivas. Vamos dizer assim, a lembrança mais positiva que eu tive foi quando eu consegui trabalhar com um grupo de alunos especiais, e eu consegui fazerem eles me dar a devolutiva da leitura que haviam feito comigo. Eles conseguiram, compartilhando, contar a história toda que eles haviam ouvido. Então, assim, de todas as experiências que eu tive, todas foram positivas, mas com os alunos com necessidades especiais, ter recontado a história lida, eu acho que me fez chorar. Paula, será que deu problema? Vocês ouviram? Sim, ouvimos. Deu algum problema lá. Eu estou em outro lugar, eu estou ouvindo bem. Obrigada, Pro. Seguindo, então, com a professora Cida. Paulo, Oi. Professora Cida, você consegue me ouvir? Estou sim. Olha, Denise, eu acho que não posso chamar. Eu acho que você até lembra. Professora Cida, seu áudio está cortando. Desculpa. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Acho que você vai lembrar um aluno nosso aqui na escola, o Paulo. Sim. Ele é um aluno que ele tem uma certa deficiência. Oi. Olá. Não se preocupe. Professora Cida, se você preferir escrever no chat, aí a gente lê pelo chat também. Mas foi uma travadinha leve, tá? Dá para entender. Dá para entender? Então tá ótimo, então. Então, vou falar do Paulo. Lembro. Oi? Ah, tá. Então, o ano passado não, antes da pandemia, ele veio aqui muito na minha sala pedindo a minha ajuda, né? Professora, eu quero que a senhora me dê bastante... A senhora pode me dar a palavra cruzada? Eu quero, assim, aquelas palavras que eu tenho que ficar riscando o nome de pessoas, de frutas, esse monte de coisa. E eu peguei e imprimi para ele bastante, sabe? E ele fazia todas. Alguma ele tinha dificuldade, não conseguia a palavra, aí eu ajudava, ele fez. Então,
para mim foi uma leitura compartilhada, né? De palavrinhas, de nomes. E ele fez bastante, acho que conseguiu fazer umas 20. Aí eu quis fazer um cartaz, né? Colocar lá no painel e fazer o papel para o irmão dele assinar, autorizando, né? Para eu tirar uma foto dele, colocar no painel, mas a resposta veio não, que o irmão não aceitou que eu tirasse a foto dele para dos trabalhos dele, né? Então, isso eu achei, assim, muito legal, sabe? O que eu fiz com ele aqui na sala de leitura e que ele ficou muito feliz. E até hoje ele ainda está atrás de mim. Hoje ele já está no terceiro. E ele para eu compartilhar alguma coisa. É a lembrança que eu tenho antes da pandemia. Então, Obrigada, professora Cida, maravilhosa a lembrança. Obrigada. Eu vou pedir para a professora Andréia, por favor. Um fato que me marcou bastante foi uma aluninha, que ela era nova na escola, e ela, como as colegas falaram, ela veio buscar acolhimento na sala de leitura. Então, durante o intervalo, ela vinha meio que se esconder. E aqui ela criou amizades e conseguiu se desenvolver, né, de uma maneira bem legal, de uma maneira satisfatória, e hoje ela que traz alguns coleguinhas aqui, né, que incentiva os coleguinhas a lerem. É uma coisa simples, mas que, assim, me marcou. Eu fiquei pensando aqui como esse espaço tem o poder de agregar, né? Então, ela veio meio que se esconder aqui e acabou trazendo outras pessoas, assim, se soltando um pouco mais e trazendo mais pessoas, assim, foi bem legal, muito bom. Obrigada, professora. Vou pedir para a professora Elisa. Bom, fica um pouquinho até difícil, assim, de falar das lembranças positivas, né? A gente tem vários, mas, assim, mais marcante mesmo foi o primeiro trabalho que nós desenvolvemos, que nós tivemos uma premiação onde os alunos puderam participar lá no Instituto Ayrton Senna, né? Nós ficamos, tem algumas amigas aqui que eu não sei se foram junto na época, não sei se a Crelis também participou, eu acho que a Neide, não sei, a Neide deve estar em outro horário, e aí nós fizemos um protagonismo slam, né, protagonismo de poesias, e aí a minha aluna foi premiada, e nós tivemos lá um maravilhoso final de semana, lá em Águas de Lindóia, se não me engano. Então, até hoje eu encontro alguém da mesma turminha dessa aluna, né? E aí eles estão sempre lembrando, olha, professora, lembra, professora, quando você levou a Stephanie lá naquele hotel, não sei o quê, né? Então, isso foi legal, porque estimulou eles a participarem de outros trabalhos, de outras atividades, e essa aluna, ela não era assim nem tão ligada à leitura, tal, mas a partir daquele momento ela se tornou mais leitora. Hoje ela já faz faculdade, passou bem na faculdade, no Enem, entendeu? E outros que seguiram o exemplo dela, né? Que passaram a ler mais, a participar mais, né, da turminha de leitores, a se engajarem mais nos trabalhos da sala de leitura. E foi muito bom, né? Vários outros projetos que nós fizemos, né? Que eles sempre queriam participar no intuito de estarem se destacando. E foi importante, assim, todo o trabalho que a gente faz é de muita importância, né? Mas quando tem algo assim que eles poderão ser premiados ou destacados, é muito melhor ainda, porque deixa a marca, né? E essa marca estimula tanto eles quanto os demais que presenciaram a serem mais leitores. Isso é muito legal, muito bacana. Então, de todos, assim, mas o mais marcante mesmo, tiveram outros, mas o mais marcante mesmo foi esse episódio aí, desse final de semana com essa aluna, né, no hotel, que foi premiado pelo Instituto Ayrton Senna. Muito bom. Obrigada, professoras, por compartilhar essas experiências, que eu tenho certeza que são preciosas para vocês, né?
Nós começamos a nossa formação com um tema um pouquinho tenso, né? Porque a gente fala de leitura em espaço de conflito, nós vivemos numa escola pública e que a gente sabe que é um lugar de vários, né? Várias crises, vários conflitos. E o que eu percebi foi que, à medida que vocês iam falando, vocês iam sorrindo, vocês iam ficando mais leves. Isso é muito bom de assistir. E eu gostaria de dizer para vocês que hoje se exige muito de nós, professores, exige isso da sociedade num todo, mas exige muito de nós, professores, a resiliência, né? E resiliência, ela nada mais é do que você conseguir suportar momentos de adversidade se reinventando. Você consegue achar soluções dentro de um processo contrário, muitas vezes, àquilo que seria o ideal. E aí a resiliência hoje é uma palavra que está muito em moda, né? E às vezes a gente fica pensando assim, tá, eu já sei o que é resiliência, é me reinventar, mas como eu faço isso? Existem inúmeras maneiras, cada um vai encontrar o seu caminho pessoal, mas existe uma pesquisa científica que ela diz que boas memórias tem o efeito de um depurador de emoções. Ela filtra emoções negativas, ela consegue trazer para nós equilíbrio emocional. Ela funciona como um detox nos nossos processos mentais e fisiológicos causados pelo estresse de situações tensas. Então, eu espero, sinceramente, que todos os dias, todas nós possamos levantar de manhã e primeiro termos uma boa lembrança, para que o nosso dia consiga ser um dia mais tranquilo e para que a gente possa encontrar caminhos para fortalecer as relações, né, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos alunos. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês terem compartilhado essas experiências boas conosco, e eu vou passar a palavra para a Paula. Gente, quanta lembrança boa. E aí, não tinha nada a ver com o assunto, mas me trouxe uma lembrança. Foi do dia que eu fui furtada. E é uma lembrança boa, porque me furtaram 100 anos de solidão para ler. Foi o furto mais legal. É uma lembrança bacana. Seguindo, então... Peraí, tem um microfone aberto que está dando eco. Desce aí, Denise, por gentileza. Alguém que está perto? Tá, obrigada. Volta o cão arrependido, como diria o Chaves, né? Voltando, então, aqui com o vídeo, a gente está se encaminhando para o final, tem no máximo 10 minutinhos agora de coisas para a gente falar. Volta o mesmo cantor, né? Uma diferença de 15 anos, mais ou menos, entre um vídeo e outro, amadurecimento musical, amadurecimento pessoal. Só que o que ele traz para a gente agora é um encerramento, um momento em que ele vai dizer um pouco daquilo que vocês falaram, da sala de leitura como aquele espaço de acolhimento, de empatia, de solidariedade, como aquela casinha na árvore para onde a gente pode correr quando precisa de conforto. E o que ele diz na letra dessa música é muito do que vocês dizem, às vezes sem usar as palavras, usando os gestos e as atitudes e o próprio processo de acolhimento. Vocês dizem isso no dia a dia, sendo quem são para os seus alunos. A música está em espanhol, traduzida em português, logo abaixo da legenda. Vamos lá? Não sei se vocês conheciam já o trabalho desses artistas, né? Mas temos aí a mensagem de a cada dia um pouquinho e mudando o ódio pelo amor na mente, pensando na gente dos nossos alunos, né? Trocar o conflito, a insegurança e trocando tudo por amor, que é um trabalho que vocês fazem com maestria e vem transformando realmente um jovem hoje, outro amanhã, um passo hoje, outro passo amanhã, e vem trazendo esse oásis de afeto para o contexto desses meninos. Então, essa música é uma mensagem de gratidão ao trabalho que vocês realizam. Bom, seguindo aqui, então, já encaminhando para o encerramento, a gente gostaria de ouvir, em uma única frase, o que você levará do encontro de hoje para a sua prática diária, seguindo aquela lista básica de presença
Creles, Cida, Andréia, Tânia e Elisa, começando pela professora Creles. É muito bom poder ouvir vocês, estar com vocês. Viva a vida! Levante um sorriso no rosto, gente. Amém. Mojubá. Obrigada, Cida. Vez mais. E viva a vida. Obrigada, Andréia. Gratidão por esse momento, gente, de aprendizagem. Obrigada. Tânia não conseguiu voltar. Elisa. Não desista, não pare no caminho. Enquanto a vida, há esperança. E sempre haverá um amanhã. Obrigada pelo encontro. Foi ótimo revê-las. Nós que agradecemos pelo enorme aprendizado que sempre acontece nesses encontros. Aqui, senhoritas e senhoritos, né? Aproveitando para agradecer pela presença dos supervisores que estão na sala. Eu vi o Antônio, o Maércio e a Gisley. Obrigada, meninos. É sempre um prazer poder contar com vocês nas formações. Aqui a gente tem um lembrete, né, de que todos os materiais de formação estão sendo colocados, vêm sendo colocados ao longo do tempo no site do Núcleo Pedagógico. Então, se vocês precisarem ou escutarem alguém falar lá na escola, eu queria relembrar um assunto X, tá lá no site, vocês vão encontrar, e se não encontrarem, a gente ajuda a localizar, tá? E um recadinho para a gente encerrar, nós vamos fazer a parte 2 dessa formação. Não temos data ainda fixa, mas é lá para a segunda quinzena de setembro, mais para o final do mês de setembro, em que nós vamos chamar um outro conjunto de pessoas. Virão vocês que têm experiência e estão desenvolvendo projetos no programa Sala de Leitura, mas virão também colaboradores da escola que não são do programa, estão ajudando a escola com o espaço de leitura que a escola possui, e virão os professores coordenadores, para que a gente possa ajudá-los. Então, a gente vai retomar algumas coisas de legislação, das nossas atribuições, e vocês vão provavelmente ser convidados para colaborar com a gente em alguma medida, tá? Para a gente poder ajudar toda a nossa diretoria a fazer cada dia mais espacinhos de amor e acolhimento nas escolas acontecerem. Eu me despeço, agradeço, e chamo a Denise para se despedir, e vocês também, se algum supervisor também quiser falar um oi, quiser abrir a câmera. Agradeço a participação de todos, muito obrigada pela colaboração e por compartilhar conosco experiências tão construtivas, tão amorosas e tão preciosas para vocês. Obrigada. A gente pede desculpas pelos problemas técnicos, eles fazem parte da vida. Aí acabou atrasando um pouquinho o final, mas normal, né? Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, Denise. Tchau, gente. Tchau, prazer te ver. Ótima tarde, gente. Tchau. 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 Beijo, obrigada pela reunião, gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paula, eu vou dar uma olhadinha no computador da... Tchau, gente. Muito obrigado aí. E boa reunião com vocês, tá? Sempre é muito bom tê-las aqui à frente. E essa orientação sempre vem a somar e a fortalecer o trabalho dessa equipe e da vida na escola, sala de leitura. Muito obrigada, Pro. Muito bom ver vocês por aqui. Obrigada. Próxima vez eu vou te chamar para responder pergunta. Denise, você... Nada, a gente está aqui para sempre precisar. Obrigada, Pro. Denise, você pode interromper a gravação para não ficar muito longo? Tem que interromper para a gravação.